Preste bastante atenção na informação que eu vou te passar nesse vídeo. É a primeira vez que eu passo esse tipo de informação aqui no canal, nos meus trabalhos, mas eu sinto que já não dá mais, né, pra gente ficar em silêncio diante de determinadas informações que a gente tem. E isso é muito importante que você preste atenção. É tão sério, né, que às vezes a gente precisa de respirar um pouco. Mas vamos lá. Existe uma forma muito sutil da gente começar a alimentar energias densas, energias trevosas, energias do mal, e a gente não percebe. Que é quando chega uma situação pra gente que nos gera raiva, que nos gera tristeza, que nos gera rancor, a gente alimenta ainda mais essa força, essa situação, com mais daquilo que ela está transmitindo. Por exemplo, quando a gente se depara com uma notícia de uma tragédia muito forte, né, que indigna muito a gente, se essa tragédia está falando de um homicídio, de morte, e a gente deseja que as pessoas que estão envolvidas nessas situações sejam punidas através de morte, através de dor, a gente está sendo magnetizado para essa força. Isso significa que a gente está alimentando, que está surgindo um espelho dentro de mim que está na mesma frequência do que está chegando em mim. E isso faz com que automaticamente aquela energia, aquela força aumente. Então eu me torno uma pessoa que está alimentando uma frequência trevosa, uma frequência não luminosa, uma frequência densa do plano inverso, enfim, os nomes cada um vai dar o seu, né? Mas a gente está alimentando uma frequência que não está trabalhando para a luz. E isso está acontecendo muito no nosso planeta. O tempo todo, devido ao momento que nós estamos vivendo, ao momento de transição planetária, ao momento de aumento de frequência, ao momento, né, muitos têm falado sobre o momento da revelação, do apocalipse, enfim, um momento de transição, de mudança de era que nós estamos passando, está fazendo com que o planeta Terra receba muita influência da luz e muita influência da não-luz. E isso acaba fazendo com que a gente seja magnetizado para essas energias de acordo com a forma que a gente interage com elas. Então, se você está se deparando com uma situação de ódio, uma notícia que fala sobre ódio, que fala sobre tragédia, que fala sobre homicídio, e você entra naquela frequência desejando para que aquilo seja resolvido de uma maneira que lá no fundo está vibrando com a mesma frequência, é como se você estivesse se conectando e fortalecendo esse processo. Assim como se você vê uma situação luminosa e você uma atitude fraternal, uma atitude coletiva de ajuda, de fortalecimento, de doação para quem precisa de um alimento, de uma roupa, uniões fraternas de pessoas que se unem em prol do crescimento, da paz, do bem, da luz, da confraternização, da fraternidade. Se você está se sentindo sendo magnetizado para situações como essa, você também está alimentando essa frequência. Então, uma das grandes armadilhas da não-luz é
a gente não perceber que estamos sendo magnetizados para ela. É claro que se a gente se depara com uma situação, uma notícia muito forte, isso gera tristeza, isso gera angústia, isso gera revolta, tá? Mas atenção, muita atenção. Se esse sentimento, se você estiver percebendo que esse sentimento está evoluindo, você não está conseguindo trabalhar quando isso acontece, esses sentimentos que te trazem algo negativo, se você não está conseguindo trabalhar e você cada vez mais chega mais informação densa e você interage mais com isso e você percebe que você está se afundando nisso, atenção, muita atenção. Você pode estar magnetizando densidades para o seu campo eletromagnético e se prejudicando e se unindo com a energia sem perceber. Tá? Muita atenção. Porque a gente, quanto mais desconhecimento, quanto mais alheios, quanto mais alienados nós tivermos diante da vida, diante do que está acontecendo, é mais fácil que a gente seja magnetizado para esses processos. Então, isso é uma grande armadilha. A gente vê uma situação de ódio, a gente está numa situação em que as informações chegam muito rápido para a gente, o tempo todo, e se a gente vê uma manifestação de ódio e a gente se posiciona com mais ódio, a gente está sendo magnetizado por energias densas, estamos alimentando esse vórtice, essa frequência energética no todo, no coletivo e dentro de nós. Isso faz com que a gente cada vez mais magnetize mais densidades para o nosso campo e colabore com mais negatividade no coletivo. Então, quanto mais a gente ficar desatento aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, se a gente sentir algo negativo, a gente não trabalhar com isso, não trabalhar sobre o nosso sentimento, não aperfeiçoar, não refletir, mais a gente pode se tornar massa de manobra, mais a gente se torna influenciável de uma forma muito, às vezes até imperceptível por essas energias densas. Eu fiz um vídeo que fala sobre os benefícios da sombra aqui, e esse vídeo fala sobre o lado bom de enxergar um lado negativo nosso, que é trabalhar esse lado negativo, significa que algo foi iluminado dentro de nós. Mas se eu só deixo a negatividade, a sombra, o ódio, a raiva aflorar de mim e eu derramo isso em tudo que está no meu entorno, eu estou contribuindo para uma energia que não trabalha para a luz. Eu estou magnetizando para a minha vida densidade. Eu estou colaborando para algo que não é bom, que não está dentro do crescimento pela luz. Então, veja bem, nós estamos em um momento em que estamos sendo revelados muitas situações. Então, a política está vindo à tona, as questões sociais estão vindo cada vez mais à tona, as injustiças, as violências, as desigualdades estão vindo cada vez mais à tona. E com isso a gente tem a grande possibilidade de renovar essas informações e transformar essa forma de interagir com as coisas na nossa vida e no mundo, renovar para que nos tornemos melhores, ou se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar alimentando a injustiça com mais injustiça. Então preste bastante atenção. A justiça não tem nada a ver com vingança.
A gente pode se perder muito nesse ponto. Justiça não tem a ver com vingança. E muitas vezes as pessoas querem justiça se vingando de quem o machucou. De uma classe que a machucou, de um grupo que o machucou, de um político que está contra ele. Então preste bastante atenção nisso. Porque se você não ficar atento, isso pode estar alimentando dentro de você, sutilmente, delicadamente, grão a grão, algo que lá na frente não vai reverberar em coisas positivas, que vai estar alimentando um vórtice trevoso, tá? Então, atenção. Atenção com as notícias que chegam até você e como você reage a elas. Porque dependendo de como você estiver reagindo a essas situações, você está alimentando um ponto ou outro. E se você perceber que quando uma notícia chega para você e o que surge de dentro de você não é algo que vai trabalhar para o crescimento, para a justiça divina, para a justiça do cosmos, para a espiritualidade sutil, é uma oportunidade para você se trabalhar, para você se aperfeiçoar, para que você cada vez mais consiga se conectar com o eu superior. É a divisão do joio e do trigo. É o orai e vigiai, para ver como as suas ações estão agindo no coletivo e dentro da sua vida. Então, muita atenção, tá? A essa grande armadilha que tá aí pode passar perceptível. É imperceptível aos nossos sentidos, às nossas vidas. Porque, ao contrário do que às vezes muita gente pensa, as energias densas, elas também agem de forma inteligente. Então, é uma gotinha. Assim como a espiritualidade sutil, o lado luz das nossas evoluções é um passo de cada vez, assim também é o lado denso. Assim também é o lado das trevas, é o lado da não-luz. É um passo de cada vez, porque quando a gente perceber, a gente já está envolvido demais nessa situação. E aí fica mais difícil da gente conseguir acessar até, né, atitudes mais sutis. Perceber o sutil, perceber as nuances da luz e da não luz. Então fica aí esse recado. Um abraço.